muitas pessoas deixam de fazer o processo migratório por conta do medo da bitributação, né? A gente já teve casos assim de clientes que, quando chegam para falar com você, falam que estava quase desistindo. Então, existem alternativas, né? São poucos os profissionais na área que estudam essas alternativas, são exceções, né, Carol? Mas existem e é possível se pagar o que é correto, sem ser bitributado. É isso. Sim, sem dúvida alguma. A legislação americana é muito flexível em termos de como tributar determinados tipos de receita. Então, por exemplo, essa que mais afeta o brasileiro, que é a tributação do resultado da empresa, eu posso tributar de 3 formas diferentes. Então, eu tenho uma forma que é que a gente usa com bastante frequência, a qual eu posso fazer uma eleição, que a gente sabe que aqui no Brasil isso não existe. Então, eu pego a declaração do senhor, tem um formulário, o qual eu digo, eu quero que esse indivíduo seja tributado como se ele fosse uma empresa. Desta forma, o que acontece? Eu consigo usar todos os impostos pagos pela empresa aqui no Brasil para compensar o seu imposto lá. E com vários benefícios que foram concedidos para esses tipos de eleições. Então, por exemplo, se eu faço essa escolha, ao invés de eu tributar 100% do seu lucro, eu tributo só 50%. Então, do resultado, tá? Lembrando que aqui no Brasil vocês normalmente pagam o imposto através do simples ou do lucro presumido. São poucas as empresas que trabalham com lucro real. Então, você pagou imposto sobre a entrada, e lá nós vamos tributar só o resultado e o lucro líquido operacional. Tributa 50%, e aí a gente estabelece uma alíquota fixa, diferente daquela que é progressiva de 10% a 37%, de 21%. Então, na maioria dos casos, quando eu uso essa estratégia, o imposto pago aqui no Brasil compensa 100% o imposto lá. E tem muitos profissionais, porque são assim opções que existem dentro da legislação americana, que não conhecem, algumas vezes, esses caminhos. Então, se você chegar para uma pessoa e apresentar o teu resultado aqui do Brasil, ele vai pelo método tradicional, que é incluir o resultado, e aí não teria nada para compensar, porque eu estou tributando uma pessoa física, né? E a receita veio de uma jurídica. Então, são N estratégias que a gente pode usar. Essa, por exemplo, é a mais comum. Existem estratégias de a gente reestrutura a empresa aqui do Brasil. Então, de qual forma? A gente retira o sócio pessoa física da sociedade e nós colocamos uma empresa americana, porque esta legislação foi criada devido aos grandes. Então, apesar de tudo, eles ainda tiveram benefício com a criação dessa legislação. Porque se eu tenho uma empresa americana como sócia da empresa aqui, os benefícios são vários. Inclusive, de até não ter que ter inclusão da receita, dependendo da alíquota de imposto que já foi paga aqui no Brasil. Esses são os exemplos mais comuns, mas dependendo do caso, porque cada caso é um caso, o seu vai ser de um jeito, o dele pode ser de outro, a gente precisa realmente analisar toda a documentação para entender qual estratégia usar para que a gente consiga ou acabar com a bitributação ou, pelo menos, minimizar, como eu disse.